Boa noite, pessoal, tudo bem? Só dar um recadinho para o Rico. Pode me convidar para o evento em Berlim, tá? Estou super à disposição. Pessoal, boa noite. Eu sou a Luísa Oliveira, sou diretora da gestão de experiência do cliente do Banco Neon. E hoje eu vim aqui contar para vocês 3 grandes ideias que representam, que explicam o momento em que o Banco Neon está passando, né? A primeira ideia é como desafiar um mercado complexo, mais complexo ainda aqui no Brasil, que é um mercado emergente. A segunda ideia é movimento e confrontamento. Como essas duas palavras, como essas duas ações fazem com que a gente consiga inovar diariamente. E a terceira é, como o Alexandre comentou também, é uma coisa muito importante para a gente, empoderamento e conhecimento, que foi uma forma que a gente encontrou, um caminho que a gente encontrou para se diferenciar nesse mercado tão competitivo. Comentando sobre a primeira ideia, que é desafiando esse cenário tão complexo, a gente começa a pensar em fintechs. E quando a gente pensa em fintechs, realmente é um mercado muito aquecido mesmo. E tem uma porrada de clientes. Só que, ao mesmo tempo, tem um contraste muito grande, porque a gente não pode se esquecer que uma fintech faz parte do mercado financeiro no Brasil, que é totalmente burocrático, que é um pouco atrasado, que tem uma instituição que tem leis muito rígidas. E, ao mesmo tempo, a gente tem clientes que são sedentos por soluções que facilitem a vida deles, que façam com que eles tenham uma melhor relação com o dinheiro deles. Hoje em dia, a gente tem uma conta em um banco porque a gente precisa, não porque a gente quer, não porque é divertido, né? E é nesse contexto que entra o Banco Neon. Então, só para contextualizar um pouquinho vocês, a gente começou como controle, né? O Pedro Conrad, que é o nosso CEO, ele teve uma péssima experiência com o banco dele, que provavelmente não é muito diferente do que vocês já passaram. Uma vez ele fez uma compra que, enfim, o valor da compra ultrapassava o saldo que ele tinha. E quando ele foi ver, o valor que ele ia pagar de juros era tão absurdo, mas tão absurdo, que ele pensou: poxa, por que o meu banco não pode ser transparente comigo? Por que eles não podiam ter me avisado que isso aconteceu? Né? Por que meu banco precisa cobrar essas taxas exorbitantes? Por quê? E, ao mesmo tempo, ele teve contato com uma instituição nos Estados Unidos, que se chama Simple Bank, que se propunha a oferecer um serviço de qualidade sem cobrar taxas exorbitantes. E foi aí que ele pensou: eu quero levar essa ideia para o Brasil. Eu quero trazer esse conceito para o Brasil, tem um espaço muito grande para isso, e o Brasil precisa disso. Mas quando a gente pensa em Brasil, a gente tem um aspecto social muito mais forte, né? Quando eu me deparei com o que era o controle, qual era o conceito do controle, eu pensei: poxa, eu que tenho acesso à informação, tenho acesso à educação, que sou formada numa instituição, em administração de empresas, numa das instituições mais, enfim, renomadas aqui no Brasil, tive 7 semestres de finanças na faculdade e nunca estudei finanças pessoais. Nunca. Alguém de vocês já estudou finanças pessoais? Uma pessoa levantou a mão. Uma. Agora imagina, nós pessoas que a gente está no meio, que a gente tem acesso à informação, a gente não tem fácil acesso à informação em relação às nossas finanças pessoais. Imagina para aquelas pessoas que não têm oportunidade de estudar, que, enfim, já têm um dinheiro para guardar, mas que elas não sabem, não têm ideia de como elas gastam, o que elas podem fazer com o dinheiro delas, né? E foi aí que ele decidiu trazer para o mercado brasileiro, como por meio de um cartão pré-pago. A gente tinha uma parceira, e nada mais era do que um aplicativo que te mostrava, de forma dinâmica, de forma prática, quanto você estava gastando em cada coisa e quanto você
tinha como objetivo, né, reservar, guardar, e para qual objetivo especificamente. Mas desde o começo, a gente já sabia que o controle não acabaria aí, né? Ele evoluiria para uma outra, né, para um banco. E foi quando um banco mineiro pequeno viu uma reportagem sobre o controle, e era tudo que eles precisavam, e era tudo que a gente precisava. Teve um fit enorme, porque eles tinham todas as licenças, e a gente tem todo o know-how do cliente e do produto. E hoje em dia, a gente é uma coisa só, a gente é o Banco Neon. Beleza, agora a gente é um banco. Como a gente vai se diferenciar entre todos os outros players do mercado? A gente poderia pensar, beleza, taxa, né? Um dos maiores problemas é taxa. Mas, poxa, uma taxa, se você é cobrado indevidamente, você vai lá, reclama, eles estornam. Uma anuidade, uma mensalidade, você vai lá, consegue negociar. Ainda mais no cenário que é tão competitivo, se você ameaça cancelar seu cartão, você consegue, enfim, vários benefícios. Agências em todos os lugares, pô, quem quer ir para agência hoje em dia? Você quase tem que ficar pelado para entrar numa agência hoje em dia. E foi assim que a gente identificou que nosso maior desafio estaria na experiência do cliente. Como o nosso cliente teria essa experiência, né? Como a gente poderia oferecer essa experiência para o nosso cliente, como a gente poderia se diferenciar entre, enfim, todos os players do mercado. E aí, essa descoberta, né, esse insight, leva a gente para discutir a segunda grande ideia. Antes de falar, né, sobre movimento e confrontamento, eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha história para vocês entenderem. O Rico comentou que eu me formei em administração de empresas, fiz uma pós em marketing em Barcelona, eu trabalhei no Private Bank do Itaú, trabalhei na Volkswagen, trabalhei numa empresa pequena lá em Barcelona que alugava apartamentos para estudantes, eu trabalhei numa consultoria pequena, uma boutique, trabalhei num projeto educacional no Google. E quando eu vim fazer entrevista aqui, eu tinha me candidatado para uma vaga de marketing de performance, que eu nunca tinha tido experiência. E na primeira entrevista, o Pedro falou, Lu, você aceita o desafio de estruturar a área de atendimento aqui? E não vai ser do controle, vai ser do Banco Neon, porque a gente vai evoluir para o Banco Neon. Eu falei, beleza. Claro que eu não falei na hora, pensei muito, mas eu falei, beleza. E com certeza, todas essas experiências diversificadas que eu tive me possibilitaram chegar, enfim, até onde a gente chegou hoje em dia. Quando eu entrei, tinha apenas uma pessoa na área. Em maio, eu contratei mais 6 pessoas. Hoje, nós somos em 14 e a gente está com 7 vagas abertas. Inclusive, se souberem de alguém que tem interesse, podem, por favor, me mandar o currículo, depois eu passo o contato. A gente precisa continuar encontrando pessoas boas, porque a gente está crescendo bastante. E, quando eu comecei a procurar essas pessoas, né, eu pensei, que perfil que eu acho que seja o mais adequado? Será que são pessoas de banco? Elas podem vir com alguns vícios, mas, ao mesmo tempo, elas podem agregar muita informação por já conhecerem o mercado. Será que são pessoas que já trabalharam em atendimento? Enfim, eu não coloquei nenhum filtro. Eu não coloquei 3 anos de experiência em tal área, 5 anos de experiência em processo tal. Não, deixei livre. Não limitei nenhuma graduação, não limitei nenhuma experiência. Eu queria, de fato, conhecer as pessoas. E hoje, resultou que eu tenho um psicólogo na minha área, uma jornalista, uma biomédica, uma enfermeira, uma pessoa que se formou em rádio e TV, tenho publicitários e esse perfil tão diferenciado, esse know-how, essa bagagem tão diferenciada faz com que o conhecimento de cada um deles gere diariamente um confronto no sentido positivo, porque eles sempre estão discutindo ideias, sempre estão tentando pensar em soluções, em maneiras para resolver o problema do cliente, para pensar em fluxos diferentes. E sempre, enfim, o A propõe uma coisa, o B propõe outra, a gente acaba inovando e sugerindo o C. Então, a gente não... É muito difícil você querer inovar
com um grupo de pessoas que pensam exatamente igual, com um grupo de pessoas que têm exatamente a mesma experiência e fazendo as mesmas coisas. É muito difícil mesmo. E é fácil ter um monte de pessoa tão diferente se comunicando por meio de uma marca? Não é fácil. Mas a gente encontrou um caminho para isso, que é o empoderamento e o conhecimento. Logo no começo, quando a gente começou a estruturar a área, quando a gente começou a definir os fluxos, a definir os processos, as nossas empresas parceiras perguntavam: Luísa, você já definiu o script para tal fluxo? Luísa, você já definiu o script para tal processo? Eu falei: o que é um script? Um script nada mais é do que uma frase pré-estabelecida, na qual você substitui o nome do cliente, copia e cola para aquele caso que você acha mais adequado. Eu falei: gente, é isso mesmo que a gente quer? É isso mesmo que a gente está se propondo a fazer? É isso que vai fazer com que a gente seja diferenciado? Não, não é. Não quero script. Não faz sentido para a gente ter scripts, padrões para as pessoas da minha área atenderem os nossos clientes. E aí a gente percebeu que, por meio do conhecimento, quanto mais conhecimento a gente passasse para eles, mais eles entenderiam do todo, e não daquela pontinha do processo. Eles têm que entender do todo. Afinal, eles são o ponto de contato com o cliente. E isso é percebido pelo cliente. O cliente, mesmo que a gente seja digital, ele sabe que ele pode contar com a gente. Ele sabe que a gente vai estar lá para ele. E isso faz com que as pessoas sejam elas mesmas. Elas não sejam robôs. Se eu quisesse um robô, todos os sistemas que a gente usa, hoje em dia a gente pode criar regras, gatilhos para responder mensagens automáticas, mas a gente não quer isso. A gente quer que nossos clientes falem com pessoas, lidem com pessoas. Então, para o Banco Neon, que faz parte de um cenário totalmente desafiador, a gente viu que ter pessoas multidisciplinares faz com que o confrontamento diário nos ajude a ter inovação, melhoria de processos. E, claro, a gente tem que prover a nossa equipe de conhecimento, de informação e, claro, da liberdade para elas, para que elas se sintam responsáveis e capazes de resolver os problemas por conta própria. Isso tudo faz sentido para a gente, faz sentido no nosso contexto. E para vocês, o que faz sentido para vocês? E essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Obrigada.